Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vocês viram que hoje o clima é só romance, só love is in the air, o amor está no ar. Hoje nas conversas sistêmicas nós vamos falar sobre relacionamento amoroso na visão da constelação familiar. Olha que legal. A convidada de hoje é a Sol, a Solange, nossa querida Sol, lá de Portugal. Convidada Tão Sol, linda! querida. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e contigo? Eu já estou no clima, ó. O amor está no ar hoje. Hoje relacionamentos amorosos. Ai, que lindo! Gratidão. Muito obrigado pela sua presença, Sol. Você é uma pessoa incrível. Você tem muito a agregar para nós com sua sabedoria. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar dessa live nas conversas sistêmicas. Muito obrigada, sinto-me muito honrada com o teu convite, por estar aqui a participar da tua live. É sempre muito agradável conversar contigo. Muito obrigada. Amei essa recepção assim, Love is in the air. Lindo! Está tudo no romance. Para quem não me conhece, o meu nome é Solange Faria, sou terapeuta holística, trabalho com hipnoterapia, constelações familiares, reiki, baralho cigano, leitura de registros acásticos e por aí vai. Algumas ferramentas de autoconhecimento. Muito Isso. obrigada a todos os presentes e vamos lá falar Nós que sobre as agradecemos. relações. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui hoje. Vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Meu nome é Anderson, eu sou terapeuta holístico de constelação familiar. Eu moro em São José dos Campos, São Paulo, no Brasil. E é isso. E nós temos um canal aqui no Instagram e também no YouTube de Conversas Sistêmicas. Nós sempre trazemos uma pessoa para poder conversar sobre algum tema que seja bom, relevante para cada um, né, para todos nós. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento amoroso, né, Sol? É isso. Do ponto de vista das constelações familiares. E também relembrando que o que nós trazemos aqui também é o nosso ponto de vista, não é nenhuma verdade absoluta, é baseado nas nossas experiências, nas nossas vivências, naquilo que nós observamos e por aí vai. Isso mesmo. E é muito legal isso. Então vamos lá. O que que você traz para nós sobre o relacionamento amoroso? Como que é a visão, né, da Sol, da Solange sobre o relacionamento amoroso? Então, primeiramente, vale relembrar que nas constelações familiares nós temos as três leis do amor, que é a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. Nas relações amorosas, ao contrário de muito que nos foi ensinado e de muito daquilo que nós vivenciamos e os nossos ancestrais, não existe hierarquia. É uma relação onde não existe hierarquia. Tal como existe de pais para filhos, nas relações amorosas há uma lateralidade, não é uma relação vertical, de cima para baixo. Ou seja, independentemente da idade que ambos possam ter, eles entraram em simultâneo para esta relação. Então, um não está acima do outro. Eles estão de igual para igual. Daí nós dizemos que é uma parceria. São dois parceiros. Relativamente ao pertencimento, ambos pertencem nesta relação. E para mim, uma das leis, ou seja, a terceira lei, é a lei mais importante nas relações amorosas, que é a lei do equilíbrio. Ou seja, uma relação, ela requer que ambas as pessoas, ou seja, são duas pessoas, neste caso, uma relação amorosa, ou pelo menos é suposto, duas pessoas que se relacionam. Então, o que é que tem que haver equilíbrio? São duas pessoas que precisam de se comprometer uma com a outra para que a relação resulte. Não pode haver, por exemplo, uma pessoa forçar para que a relação dê certo, porque isto já não é uma relação. Se uma pessoa força e a outra não contribui, não é uma relação. Tem que ser uma contribuição de ambos os lados. Eu dou e eu recebo. Eu recebo e eu dou. E isto estende-se ao afeto, à contribuição dentro do relacionamento de todos os níveis, por exemplo, se estivermos casados ou se vivermos juntos, por exemplo, existe a contribuição financeira. Mas se uma pessoa, por exemplo, estiver desempregada, não significa que essa pessoa não contribui.
Porque um dos lados, independente de ser uma relação hetero ou dois homens, duas mulheres, não importa. Um dos lados trabalha, por exemplo, e traz o dinheiro. Essa é a sua contribuição. Mas a outra pessoa tem outras formas de contribuir, por exemplo, organizando a casa, cuidando da alimentação, do que quer que seja. Então não significa que porque a pessoa está desempregada é menos. Lá está a lateralidade. Um dá, outro recebe, um recebe, outro dá. Por exemplo, o Anderson vem e compra os alimentos e eu confecciono a refeição. Estamos ambos a contribuir. Então, muitas vezes, porque um está desempregado, o outro acha que já está no poder. E logo aqui já temos um desequilíbrio. O outro acha que eu trabalho fora, aquela pessoa está em casa e não faz nada. Mas isto é um equívoco, porque uma pessoa, de facto, estar temporariamente desempregada, ou ainda que seja uma decisão para a vida, mas está em casa, não está sem fazer nada. Porque em casa também existe muito trabalho, seja para a mulher, seja para o homem. Existem sempre outras tarefas a ser feitas. Se ambos trabalham na rua e ambos trazem este dinheiro para casa, então o que toca às tarefas ficam para quem? E o que é que se verificou muitas e muitas vezes? Ficam para a mulher. E o que é que acontece aqui? Outro desequilíbrio. Pois a mulher muitas vezes fica sobrecarregada porque trabalha fora, vem para casa, tem as suas tarefas domésticas, se tiver filhos ainda vem cuidar dos filhos e algumas vezes sem a contribuição do homem. E o que é que acontece? Ela está sobrecarregada, está a dar, a dar, a dar, mas não está a receber. Então, isto desequilibra a relação. E, e depois podemos nos estender aqui a outras situações. Por exemplo, a relação amorosa é a única das relações, ou seja, no que toca a pais, com filhos, enfim, amizades, supostamente, a relação amorosa é a única que envolve uma relação sexual. Este tipo de intimidade só se dá nas relações amorosas. Então também tem que haver esta parte. É uma relação onde temos este prazer, não é? Que também nos nutre um ao outro. E muitas vezes, devido a esta sobrecarga e este desequilíbrio, as pessoas param de se nutrir desta forma e acabam por fazer o quê? Passa de uma relação amorosa quase para uma amizade ou para uma relação de pai e filha ou de mãe e filho, devido a estes desequilíbrios. Se eu for uma pessoa que me coloque só no lugar de receber e eu peço que o Anderson me dê, me dê, me dê, eu estou a colocar-me numa posição de filha. Eu estou a cobrar do Anderson aquilo que eu acredito que eu não recebi do meu pai. Seja financeiramente, seja de afeto. Se eu só me coloco no lugar de receber e eu não estou disposta a dar, eu estou a desequilibrar esta relação. Por outro lado, se for o Anderson só receber, seja afeto, cuidado, o que for, e ele sempre a dar e a dar e a dar, eu também, estamos ambos, não é? A colocar esta relação em desequilíbrio. Porque ele está-se a colocar num lugar de filho e eu passo a ser uma mãe. E o que é que acontece? Eu nunca vou ser mãe do meu parceiro, porque a mãe dele deu-lhe a vida e eu nunca lhe vou dar essa vida. Assim como a mãe dele não vai ter relações sexuais com ele, como uma parceira tem. Então, cada pessoa no seu lugar. E isto nós desequilibramos com muita frequência nas relações. Como eu disse anteriormente, não importa se são relações hetero ou não, todos estes desequilíbrios eles existem em qualquer tipo de relação. E o que é importante aqui? É nós termos consciência, é nós termos conhecimento sobre de que forma é que nós podemos trazer este equilíbrio. E, no meu ver, que lá está, é só a minha opinião, a comunicação ela é extremamente importante. E é algo que hoje em dia está em escassez, a comunicação. As pessoas ultimamente não comunicam, as pessoas simplesmente guardam, guardam, guardam até que explodem e já não têm mais paciência e a melhor resolução é terminar a relação, ao invés de pensarmos assim o que é que nós podemos fazer para melhorar. Ou então um comunica e o outro não. Eu posso dizer, Anderson, o que é que eu fiz de errado? A colocar-me neste lugar de culpa. O que é que falta? O que é que falta? Estou-me a colocar como se eu não estivesse a dar o suficiente. Então eu digo sempre, o que é que falta, Anderson? O que é que te falta? Eu não te faço feliz. E o que é que eu fiz de errado? E sempre assim, sempre nesta cobrança a mim mesma, sempre à espera que ele me dê uma solução mágica. Mas não, nós precisamos perceber os dois. O que é que nós, os dois, podemos fazer para que esta relação resulte?
Não sei se concordas, meu querido. Nossa, eu tô assim, eu fico te ouvindo assim encantado, porque você tem muita coisa, muita sabedoria pra gente. Nossa, gratidão, viu? Você falou tanta coisa linda aqui que eu fiquei até perdido. Realmente, um relacionamento, como você falou, tem que ser de duas pessoas, né? Não existe um relacionamento só de uma pessoa, né? E também passou de duas já não é relacionamento, já é outro nome, que a gente sabe, né? Então, assim, tem que ter duas pessoas. E tem que ter uma disponibilidade das pessoas, né? Para entrarem no relacionamento, né? Porque você estar no relacionamento, você tem que se liberar de muitas coisas, crenças limitantes que você traz da sua família, da sua ancestralidade, né? Padrões repetitivos, porque você carrega consigo, né? Aqueles traumas lá do passado, né, da sua família, ou mesmo os seus traumas passados na sua infância, de que o relacionamento não é bom, de que o relacionamento as pessoas traem, de que o relacionamento não dá certo para mim. Então, quando a gente vai entrar no relacionamento, já tem que entrar livre de crenças limitantes, de padrões, né? E isso, a constelação ajuda a gente a olhar para isso, para entrar totalmente liberado desses padrões, né? Dessas crenças, dessas lealdades que nós trazemos lá de trás, né? Dos nossos ancestrais. Às vezes, o nosso pai, nossa mãe não tem um relacionamento muito bom e a gente acredita que nós também não vamos ter, né? Em honra a eles, ou lealdade, né? E até de forma inconsciente, às vezes, não é nem consciente isso. Foi muito bom que você trouxe. E eu adorei você falar do equilíbrio. O equilíbrio, ele é fundamental em qualquer tipo de relação, não só amorosa, mas qualquer tipo de relação, amizade, de trabalho, né? Tem que haver o equilíbrio. Bert Hellinger, ele é muito sábio quando traz para nós a lei do equilíbrio nos relacionamentos, né? O dar e receber tem que ter o mesmo valor, o mesmo peso. O tanto que eu dou, eu recebo. Se eu começo só a me dar, a me dar, a me dar no relacionamento, primeiro, a pessoa que recebe não aguenta e vai embora. Ela fica, não consegue só receber. E outra, eu fico estressado porque eu dou e não recebo. Eu começo a cobrar. Eu estou te dando e você não me dá de volta. Aí não vira um relacionamento, vira uma coisa que está por aí, que a gente vê, né? Adorei que você falou do diálogo. Falta muito diálogo hoje no relacionamento. Olha aqui, ó. Olha o vilãozinho, ó. Esse aqui é um É, vilãozinho, porque eu pego o meu celularzinho, meu smartphone, e vou lá pro cantinho, teclar, mexer no WhatsApp, mexer no Instagram, né? E deixo a meu parceiro, o meu relacionamento lá de lado. E às vezes a pessoa está lá carente, precisando de conversar, e eu não estou disponível para conversar, né? Então, o relacionamento, ele exige muito que a pessoa entre com maturidade, né? Não pode entrar no relacionamento se você não está maduro ainda para isso. Porque senão vão ser duas crianças ali convivendo juntas, uma cobrando da outra a falta que tiveram do pai, da mãe, aquilo que está faltando. Então ficam duas crianças brincando de morar juntas, sabe? Realmente tem que ter muita maturidade para isso, não é? ou mesmo, exato, é perfeito isso, mas ainda quando não há, se ambos estiverem dispostos a amadurecer e a trabalhar em prol dessa relação dar certo, conseguem fazer isso. Agora, se uma pessoa amadurece, não é? Porque nós não crescemos só de idade, nós podemos crescer, vamos envelhecendo, mas a mente pode continuar lá presa na criança. Então, se uma pessoa começa a amadurecer e a outra não, não tem como isto dar certo. Porque imaginemos, uma quer conversar, a outra, eu não gosto de falar, eu sou assim, eu sou assim. Então nunca comunica. E, por exemplo, tu dizes, vamos buscar terapia, por exemplo, vamos buscar ajuda, e eu, não, isso é para malucos, eu não quero. E tu começas a ir buscar autoconhecimento, vais fazer alguma prática, ou vais a um psicólogo, seja o que for, mas estás a tentar fazer algo para que a relação dê certo. E eu não só não aceito, como não respeito o teu movimento, e fica aqui estagnada no meu lugar, à espera que as coisas resultem. Não tem como resultar. Eu não estou a fazer a minha parte. Tal como referimos anteriormente, ambos têm que fazer acontecer. Não é esperar que um somente empurre o outro. Olha, vamos fazer isto e o outro não. E vamos, não. Parece uma mãe a puxar um filho. Já chega de brincadeira, vamos para casa. Não, eu quero continuar. E uma relação amorosa não é sobre isto. Então, em todas as situações, nós temos que querer fazer dar certo. Não tem como um fazer por dois. E esta maturidade, ela pode vir até no longo da relação, mas sempre com vontade dos dois lados. Se um não quer,
dois não dançam. Não tem como dar certo. E por Ah, causa essa de frase sua eu falar, acho linda. Repete para nós, eu acho linda essa frase. Repete, quando tu estavas repete. a falar, quando um não quer, dois não dançam. Eu acho maravilhosa, porque essa é a base mesmo de relacionamento. Como que eu vou, só eu quero, se o outro não quer, o outro não está disponível? Aí eu começo a me maltratar, né, a me ferir, porque eu fico ali insistindo numa coisa que o outro não está disponível, ele não quer, ele não está pronto, né? E eu idealizo aquele relacionamento maravilhoso do príncipe encantado, da princesa encantada. E, gente, não existe isso. Tem até aqui uma frase de Bert Hellinger, eu vou até ler para gente, se você me permite. Ó. Bert Hellinger falou assim: isso de amar sem esperar nada em troca é bonito, nos contos de fada. Mas na vida real, um amor maduro exige um delicado equilíbrio entre dar e receber. Isso, Então, Bert Hellinger tá. traz para a gente muita sabedoria, porque nós ficamos assim, eu quero uma mulher assim, 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 desenha ela do jeito que você quer, não vem. Por quê? Porque Isso, é uma idealização sua. E mesmo que ela venha, ela não vai vir assim, por dentro, né, com a personalidade, ou característica, com a mentalidade que você busca. Então, assim, não existe a pessoa certa, a pessoa perfeita. Eu digo que existem duas pessoas imperfeitas tentando dar certo, né? isso, Porque não tá, ninguém é perfeito ainda. Se a gente fosse perfeito, nós estaríamos aqui mais, estaríamos em outro plano. Então, exatamente. todo mundo aqui é Nós não imperfeito. somos. Bert Hellinger falou, só imperfeito evolui. Então, assim, eu estou imperfeito, estou evoluindo. Mas aí, quando eu começo a trabalhar isso em mim, através da constelação familiar, ou através da terapia com psicólogos, né, psicoterapia, eu começo a ter consciência que eu tenho que olhar para isso de uma forma mais madura, né, mais sensata, sem aquele olhar infantil, eu começo a me colocar disponível para esse movimento. Não, eu vou olhar para o meu parceiro, para minha parceira, de uma forma mais madura, né? Vou contribuir mais. Você falou uma coisa maravilhosa da troca no relacionamento, né? Se um compra o alimento, o outro prepara. Se um limpa a casa, o outro lava a roupa. Assim, as divisões, né? Das responsabilidades para não ficar pesado nem para um e nem para outro, né? Mas isso raramente se verifica, infelizmente, porque as pessoas ainda vêm com as crenças da bagagem que trouxeram de trás. Se eu vier de uma família onde só as mulheres cuidam da casa, e se eu tiver sido ensinada a que o homem não faz, não varre um chão, não cuida de uma roupa, não cozinha, porque isso é tarefa de mulher, eu vou trazer isto para a minha relação, ou seja, eu vou repetir, eu vou acreditar, ainda que inconscientemente, eu vou repetir que ok, isto é tarefa de mulher, então só eu faço. E eu nem sequer vou habituar ou conversar sequer com o meu marido para que ele faça também. E se eu vier de uma família idêntica, então ele vai repetir isso. Ele vai pensar, isto não é coisa de homem, eu não faço. E daí vem essa sobrecarga, ainda que nós os dois tenhamos trabalhos externos e tragamos os dois o dinheiro para casa. Mas a sobrecarga vai ficar para a mulher. Por outro lado, ele pode ter uma bagagem diferente e ser uma pessoa que até gosta de colaborar e aprender e ensinar-me que eu não preciso de fazer tudo sozinha. Então nós podemos amadurecer juntos. Por outro lado, eu posso não aceitar. Ele querer me ensinar, querer dizer que tu não precisas de fazer tudo sozinha, tu não precisas de te sobrecarregar, eu ajudo e eu não, porque é do meu jeito. Tu limpas, mas não limpas do meu jeito. Eu não gosto da tua comida porque não temperas do meu jeito. E entra ali num controle que só eu sei fazer, então não tem como receber ajuda desta forma. Se eu não me permito, se eu não sou flexível a receber esta ajuda, se eu fico ali num controle, numa energia muito masculina, que tudo é do meu jeito, tudo tem que ser assim, em caixinhas, tudo muito limitado, eu não estou aberta. Eu não estou aberta para receber essa ajuda. Então não tem como ele forçar-me a fazer diferente. Se eu não me propuser a aprender diferente. Então, seja nas tarefas, seja no afeto, seja no que for, os dois têm que querer. Nós conhecemos muitas pessoas que dizem, por exemplo, eu não sou de afetos. Ai, a minha mulher adora, beija, abraça. Ai, eu não sou de afetos. A pessoa é, toda a gente gosta de afetos, mas provavelmente ele não recebeu na infância, então não se habituou. Existem muitas mulheres
também, não é só os homens. Muitas mulheres dizem, eu não sou de afeto. Às vezes é uma defesa do inconsciente. Às vezes é mesmo neste mecanismo de defesa de que eu nunca recebi, então eu coloco-me aqui nesta posição de que eu não preciso, assim eu nunca sinto falta. Mas no fundo sente, só que não verbaliza. Ou por vezes não tem consciência de que sente falta desse afeto. Então fica ali, eu não sou de abraços, não me importa, mas aquilo vai remoendo e remoendo. Ou provavelmente olha para fora, porque lá está, quando sentimos falta de algo, tendemos a olhar para fora, e às vezes a pessoa olha para fora e compara-se, ou compara outras relações, e mas aquela relação funciona desta forma, e comigo isto não existe, mas aquela pessoa é afetuosa e eu não recebo isto. E aí começa a vir esta falta e a cobrança, porque lá está, a pessoa provavelmente nunca olhou para dentro, para aquilo que lhe falta, para se nutrir, nunca comunicou isso com o parceiro ou parceira, e então fica naquela falta. E depois vem a cobrança. Mesmo que não falada, pode ser de outra forma. Eu posso nunca dizer, olha, Anderson, eu sinto falta disto, ou eu gostaria que agisses desta forma comigo, mas eu começo a exteriorizar de forma, por exemplo, raivosa, agressiva, tratas-me assim, tratas-me... Porque eu nunca soube lidar com estas emoções. Então, todos nós trazemos a nossa bagagem de casa, dos nossos ancestrais, mas precisamos de nos abrir, ser flexíveis, para aprendermos diferente, para tentarmos fazer diferente e fazer dar certo. Isso, perfeito. É, todos nós, né, nós buscamos ser amados, amar e ser amados, né? Acho que todo ser humano quer ser amado, né? E quer dar amor, né? E só que isso também não nos implica a viver num relacionamento abusivo, tóxico, né? Se realmente nós não temos condição de melhorar naquele relacionamento, foi feito de tudo que era possível, foi tentado diálogo, foi tentado terapia, foi tentado ajustar, né, as diferenças e não teve solução, nada mais, né, justo ou correto que encerrar esse relacionamento também, sabe? A gente também, como vocês falaram da última live que eu assisti, que foi maravilhosa, um beijo para a Luísa, vocês falaram sobre encerrar ciclos, né? Achei maravilhosa aquela live. Realmente, quando chegar a hora de encerrar, tem que ser encerrado um ciclo também, né? Eu não vou ficar insistindo num relacionamento que não tem mais o que ser feito. Todas as alternativas, né, com aquele relacionamento. E tem pessoas que têm o medo de encerrar esse ciclo, né? Encerrar o relacionamento com o medo da solidão, o medo, né, de não encontrar mais ninguém e ficam ali. A dependência financeira, às vezes, daquele parceiro, Ou mesmo parceira, né? emocional. Dependência emocional, né? Então, isso, a constelação ajuda muito a gente a olhar para isso e trabalhar isso a gente também, a nos desligarmos daquele relacionamento que também não está fazendo muito bem para a gente, né? Nós chamamos de tóxico, né? Então, às vezes, precisa ser feito um divórcio energético, né? A pessoa já conseguiu se liberar daquele relacionamento, mas a energia continua ligada uma com a outra, né? E ela não consegue arrumar outra pessoa, então às vezes precisa fazer um divórcio energético, né? Tudo isso é importante a gente olhar para isso, né, Sol? Até porque o amor liberta, certo? Por exemplo, nós, por amor aos filhos, eles crescem e vão para o mundo. E se nós amamos, nós libertamos. Agora, se nós estamos apegados, nós nunca queremos que aqueles filhos voem. Queremos eles sempre por perto, sempre sob controle. E nas relações amorosas é a mesma coisa. Tem que haver esta liberdade. Porque eu sou um ser individual, tu és um ser individual. E depois existe o nós dois, que é esta relação. Mas nós não podemos querer um prender o outro, não é? Eu não posso querer impedir os teus sonhos, as tuas vontades e também tenho que respeitar as minhas. Não temos que nos anular, mas temos que respeitar a individualidade de cada um e depois a nossa relação. E tu podes dizer, mas eu sou deste jeito. Ok, tu podes ser desse jeito com a tua mãe, com o teu pai, com os teus amigos, mas não comigo se eu não gosto. Então há que ter um respeito sobre a nossa relação, os nossos limites saudáveis e sobre o indivíduo. Tu podes ter atitudes ou gostos que não tens que trazer para a nossa relação, que funcionem muito bem lá fora, com amigos, com outra parte da família, mas connosco não. E vice-versa, eu idem, não é? Então eu acredito que o amor liberta. Não, não adianta um querer amar por dois, porque isto não dá certo. Tem muitas pessoas que dizem, aquela pessoa não gosta de mim, mas não faz mal, vai mudar, eu vou.
Não é sobre isto. Não dá para um amar por dois. Isso não tem como dar certo. Existe aquela paixão desmedida, louca, aquela, aquele fogo, aquela intensidade, mas o amor é calmo. O amor traz tranquilidade, não traz caos. Caos traz a paixão. O amor traz tranquilidade. Então, onde não existe esta tranquilidade, onde não existe respeito, onde não existe um olhar para o outro e perceber o que é que aquela pessoa precisa, de que forma eu posso nutrir essa pessoa, isto não é propriamente amor. Muitas pessoas acreditam que estão nesta energia do amor, mas na verdade elas estão dependentes. Estão dependentes de ter alguém, seja pelas finanças, seja uma dependência emocional, ou mesmo às vezes as aparências. Eu vim de uma família onde todos são casados, eu não posso ser a primeira a ser divorciada. Eu vim de uma família onde ninguém se separa, não vou ser a primeira. É sempre estas coisas. Eu não posso ser mãe solteira, não posso quebrar este ciclo. Mas sim. Podemos e devemos. Nós podemos respeitar a história que cada um escolheu viver antes de nós, era o que eles sabiam fazer, mas isso não significa que sirva para nós. Nós podemos pegar nessa história e aprender, ok, a minha avó não se separou, mas ela era feliz. Não, provavelmente era muito sobrecarregada, era infeliz, mas tinha esta dependência financeira, ou a minha mãe tinha uma dependência emocional, mas eu hoje em dia não preciso disso. Então, se este relacionamento não está a dar certo, eu posso me libertar e libertar o outro, para que ele encontre uma pessoa na mesma energia, que sigam os dois felizes. Porque eu também hei de encontrar o meu eixo e hei de seguir feliz. Mas esta parte do encerrar este ciclo é o que custa, por causa deste apego, destas crenças que nós carregamos, o que é que as pessoas vão pensar se eu me separar, o que é que a minha família vai dizer, e vou deixar de ter aquele grupo de amigos porque já não vamos como casais. Ou seja, os encerramentos de ciclo vêm sempre com algumas perdas, digamos assim. E as pessoas têm medo da perda, mas nem sempre é uma perda. Eu costumo dizer, às vezes é um livramento, às vezes é uma bênção. Verdade. Existem perdas que vêm disfarçadas de livramento, Sim, né? A gente não ou entende na hora, mas livramentos que vêm disfarçados de perdas. e foi interessante que você falou do padrão, né, da família, que eu carrego comigo, carregava, né? Já trabalhei sem mim, mas eu vou abrir com vocês aqui. Os meus pais, tanto da parte da minha mãe, da família da minha mãe, como da família do meu pai, os meus pais foram os primeiros que se separaram. Foi o primeiro casal que se separou de ambos os lados. Nenhum dos meus tios e tias se separaram da parte da minha mãe e nem do meu pai. E isso para mim era muito pesado. Eu olhava para isso com muito peso. Olha, entrou mais gente. Josi, bem-vinda. Cacruz, bem-vinda. Todos que estão assistindo. Gratidão. Então, e isso, quando eu olhava, era muito pesado para mim, porque eu pensava assim, nossa, só os meus pais se separaram, foram os primeiros, né? E aquilo eu carregava comigo como uma coisa muito feia. E eu fui trabalhando isso em mim, que a constelação também me ajudou muito, a ver que eles fizeram o que tinha que ser feito. O que adiantava, né, eles continuarem casados num relacionamento que não dava certo, que só havia brigas, discussões, que você não via mais amor, né, que havia traições. Então, o que adianta, que nem você falou da avó, né, que ficou casada e não separou. Mas adiantava ficar casado, não separar, mas sofrer? Não, né? Então, a melhor solução realmente foi a separação. E hoje eu enxergo que tudo foi como tinha que ter sido, e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, né? Então eu devolvo para os meus pais todo o julgamento que eu fiz deles, do casamento deles, devolvo para eles com amorosidade e fico somente com o que é meu. E eu peço permissão para ter um relacionamento saudável a partir de agora, que eu possa ter um relacionamento diferente do deles, que eu possa encontrar alguém que eu respeite e que me respeite, que eu ame, que me ame, entendeu? Que nós possamos crescer juntos, evoluir nessa terra juntos, até o dia que nós tivermos que nos separar por conta da morte, né? Mas enquanto estivermos juntos, que a gente se respeite, se ame, se valorize, que tenha equilíbrio. E é isso, eu peço a eles a permissão para fazer diferente. Exatamente. Inclusive, Anderson, não somos só nós que carregamos estes padrões, ou
estas lealdades, mas eles, muitas vezes, e eu já assisti a muitas famílias onde os próprios pais dizem aos filhos: tu não podes estar separado, porque na nossa família ninguém se separa. E colocam este peso em cima dos filhos. Eu já ouvi mães dizerem assim: eu não fui feliz, mesmo estando casadas com o homem ali do lado. Elas dizem: eu não fui feliz, a tua avó também foi, e diz: tu também não vais ser. E eu digo: mas como assim? Como assim? Só